Olá, boa noite. Hoje é dia 27 ou 28. Deixa eu ver que dia nós estamos aqui. Hoje é dia 27. Ih, tá caindo. Hoje é dia 27 de julho e hoje é o nosso terceiro vídeo da série sobre relacionamentos. E nós nos propusemos a falar dos relacionamentos que perdem um pouco a força e como lidar com isso, né? Então, eu estou esperando aí o pessoal entrar e começar a participar, porque por enquanto ainda não tem chegado ninguém e tem tido muitas perguntas, muitas participações. Isso tem sido muito legal. Eu estou vendo que bastante gente está com essa questão do relacionamento, que hoje em dia a gente nem entrou ainda nas questões familiares, nas questões de filhos, questões outras, né? Questões mais profundas de sexualidade, mas nós vamos entrar também numa sequência. Mas eu dependo um pouco das perguntas de vocês, né? Então, ontem surgiu, nós falamos ontem sobre os relacionamentos que não existiam, mulheres que não têm companheiro, que não conseguem estabelecer uma relação amorosa, porque na verdade elas estabelecem uma relação sim com o contingente afetivo dentro delas, ou com o pai, ou com a mãe dentro de si, e fazem um contrato, assinam um contrato, e esse contrato é assinado lá na infância, né? E deixa eu colocar ali para assistir também no computador. E esse contrato é assinado na infância e a criança se dispõe a abrir mão da própria vida, do sucesso, enfim, para estar se relacionando de uma maneira adulta. Então, a primeira coisa nós vamos falar isso. O que é um relacionamento com base infantil? O que é um relacionamento adulto? Tá bom? Muito bem. Então, assim, no mundo infantil, não há responsabilidade pelo que se faz. A criança não tem responsabilidade. A criança não prevê o futuro, ela não planta para colher, ela não planeja para construir, ela não constrói, né? A criança, ela é cuidada, fazem por ela, decidem por ela é vítima, né? E ela busca sempre inocência. Como é que é isso? Ela busca inocência no sentido de não fui eu, e sempre, e esse mecanismo é como se ela quisesse se eximir de toda a culpa. Mundo adulto, eu sou responsável. Sim, no mundo infantil, quem reina é a culpa, né? Quem reina é a culpa. No mundo adulto, quem reina é a responsabilidade. Então, eu tenho liberdade de falar o que eu quiser. Eu posso falar o que eu quiser, mas eu assumo a responsabilidade pelo que eu falei, né? Então, aquilo que sai de mim, aquilo que é a minha voz, aquilo que eu tenho para manifestar ao mundo. E isso é muito legal. Então, vejam. Então, no mundo adulto, eu sou responsável, eu tomo decisões e eu assumo o que eu fiz. Eu não busco inocência. Eu colho as consequências daquilo que eu faço. E assim, um relacionamento. O que é um relacionamento infantil? Um relacionamento com bases infantis é aquele que um dos lados, ou os dois, estão presos a um molde infantil. Estão presos a uma dinâmica onde o outro tem a responsabilidade por ele. Então, ele quer ser cuidado. Quem cuida é mãe, né? Então, é a mulher que põe a comida no prato do homem. E o homem fica sentado esperando que a esposa coloque a comida no prato dele. Ele não põe a comida no prato dele. Então, aí tem um pacto, né? O pacto é assim, a mulher, eu demonstro amor por você cuidando de você. E o homem
não, você me ama se você colocar a comida no meu prato. E esse pacto pode durar uma vida, 10, 20, 50 anos, não importa, né? Agora, o que está por trás disso? Relacionamento adulto ou relacionamento infantil? No relacionamento adulto, cada um cuida de si. Então, eu cuido de mim, eu ponho a comida no meu prato, e isso é legal. E o fato de se a minha mulher não põe comida no meu prato, não significa que ela não me ama. Significa que ela se ama e eu me amo. E eu vou colocar a comida que eu quero, na quantidade que eu quero, eu decido o que eu vou colocar. No outro, a mulher decide, né? Então, veja, no relacionamento adulto, e aí nós já estamos chegando em alguma questão interessante que pode ser justamente a chave, o link para o que nós vamos falar hoje, que são os relacionamentos que perdem a força. Bom, quem não teve uma fase do casamento, ou um primeiro ou um segundo casamento, em que o outro assume uma função? Como é que é isso? Então, um relacionamento, um casamento, um relacionamento, um namoro, um noivado, é entre um homem e uma mulher. E esse homem é homem e essa mulher é mulher. Parece simples, mas não é, né? Parece simples, mas não é. Tem gente entrando aí, como é que vocês estão? Dá um alô, quem que está chegando? Manda um oi para mim, seu nome, da onde você está. Vai dizendo aí para mim como é que estão as coisas, se você tem alguma dúvida também, se você assistiu os vídeos de ontem, antes de ontem, de que cidade você está, manda um alô para mim, ok? E se você gostar, aperta lá os coraçõezinhos, eu vou ficar feliz de ver os seus likes. Muito bem, então nós estamos falando de um padrão de relacionamento infantil, um padrão de relacionamento adulto. Nesse padrão de relacionamento adulto, é quando o casal, o homem é homem e a mulher é mulher. E cada um é responsável por si, né? E o que acontece? Nós falamos ontem que às vezes eu busco na minha companheira aquilo que é a minha carência da minha infância. Então, se eu tive uma carência de mãe, eu vou buscar na minha companheira que ela faça o papel de mãe, que ela cuide de mim, que ela me dê colinho, que ela faça minhas vontades, enfim. E aí ela, devagarzinho, num processo muito lento, ela vai deixando de ser a mulher para se tornar mãe. Então, quando ela é mulher, tem link, tem força, porque é um homem ou uma mulher. Quando ela vai mudando, quando ela vai assumindo uma função em relação àquele homem, o relacionamento vai perdendo a força, né? Porque ela assume uma função outra, um papel em relação ao homem. E boa noite, quem está entrando aí, dê um alô para mim, né? Vamos lá. Por exemplo, isso é muito fácil de ver quando um casal tem um filho. Porque quando nasce, já na gravidez já acontecem algumas mudanças, né? Toda mulher que ficou grávida sabe disso. E depois, quando nasce a criança, aí, oi Dani, tudo bem? Seja bem-vinda. E aí, quando nasce um filho, os casais que têm filhos, a mãe, aquela esposa, ela vira mãe. E aí ela começa a dar praticamente 90% da atenção dela para a criança, fazendo a função de mãe. E muitos maridos entram em uma situação de ciúmes. Sim, ciúmes de você, é isso mesmo. E aí começa a querer competir com aquela criança, né? E ele perde também a oportunidade de entrar no papel de pai, o que é uma outra coisa. O Hellinger fala uma coisa interessante para o casal, né? Diz assim, quando um casal tem filhos, eles perdem intimidade, mas eles ganham unidade. Eles ganham força como casal, até porque a criança ela serve como um elo de ligação. Bom, então recapitulando, no começo
de namoro, nós temos um homem e uma mulher, e muito frequentemente as mulheres relatam que na época do namoro tinha atração, tinha mais desejo pelo companheiro. Olá, Morises, tudo bom? Boa noite. Então, quando namorava, namorei 3 anos, era super legal, a gente se encontrava e quando transava era muito bom. E depois casou. Aí foi ficando estranho, foi ficando diferente, fomos perdendo o interesse. Primeiro, tudo é por um tempo. Eu vou repetir, porque isso é muito importante. Tudo é por um tempo. Cada fase é uma fase e nada dura. Nada dura, nada persiste. E uma fase se segue a outra fase. Então, quando, por exemplo, também uma mulher que teve uma carência na sua infância e estava muito ligada ao papai dela, e ela casa, e vai morar em outra cidade. E aquele elo, aquela ligação que ela tinha com o pai, aquela coisa gostosa, né, de abraçar, enfim, de se sentir amada, acolhida e cuidada por esse pai, ela pode, inconscientemente, começar a projetar em cima desse marido. E isso vai fazer com que ela perca força, né? Com que a relação perca força, porque daí aquele homem, ele passa a desempenhar um papel para aquela mulher. Um papel, então ela olha para ele e vê quem? O homem? Não. Tá travando. É transmissão da internet. Isso é clássico. Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar algumas outras coisas. Ok, estou de volta. Vê se melhorou, tá? Então, quando... isso mesmo, né? O pai. E aí, quando esse homem começa a se comportar como o pai daquela mulher, ele deixa de ser homem para se tornar o pai que é ela. E ela começa a ver nele o pai. E aí fica uma relação de funções. Já não é mais um homem e uma mulher. É uma mulher se relacionando com a figura interior dela, do pai. E isso tira força da relação. Às vezes, já vi alguns casos acontecer, que o homem assume o papel de mãe. Começa a cuidar, começa a proteger. Bom dia, Simone, lá de Tóquio. Olha que beleza. Um negócio aqui internacional. E aí, ele começa a proteger essa mulher, começa a fazer de tudo tal. E vai enfraquecendo a relação. Eu não estou falando de gentileza, hein? Um homem deve ser gentil para a mulher. Ele deve abrir a porta do carro, é lógico. Ele deve ser cavalheiro, né? Ele deve ser homem. Isso é muito legal e toda mulher aprecia isso, né? Ser reconhecida como feminino. E isso dá força. Homem é homem e mulher é mulher. Simples assim, né? Os coraçõezinhos estão acontecendo, legal, ó, joia. E aí, o casamento, o relacionamento, o namoro, o noivado, seja lá o que for, ganha força, né? Olá, Eliana, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, o relacionamento ganha força quando o homem é homem e a mulher é mulher. E um não tem a preocupação de preencher um buraco vazio dentro do outro. Tem um dos cônjuges, às vezes, eu tenho uma paciente que ela perdeu o pai quando ela tinha 1 ano. Então, o que ela buscou no marido? É fácil, vocês podem até responder. Ela buscou o pai, sim. Qual que era a profissão do pai? O pai era advogado. Qual que é a profissão do marido? Advogado. O pai era advogado trabalhista. O que ela foi buscar no marido? Um advogado trabalhista, né? E aí, o que acontece? Tira força da relação. Tudo bem, Elisa? De Passos, muito bem. Sexta-feira estaremos aí, hein? Dando uma palestra sobre relacionamento, né? Nós vamos entrar em algum desses aspectos. Lógico, eu vou fazer essa palestra é muito legal, porque vai ter muita coisa ao vivo, vai ter vivências, e eu acho que vocês vão gostar bastante. Mas voltando, uma vez eu atendi uma paciente na Alemanha,